Eu fui descobrindo isso aos poucos, desse jeito que eu vou falar para vocês. Foi uma demanda. Essa demanda ela foi sendo aos poucos mais ou menos consumida ou relaxada ou aliviada. E muito aos poucos, saindo do corpo, diariamente, ou quase sempre, ou eventualmente, uma vez por semana, uma vez por mês, depende dos recessos projetivos e da agonia espiritual que nós ficamos, do quanto nós dormimos. Eu comecei a ver minha mãe, que havia desencarnado algumas vezes. Eu via minha mãe ali e tal. Então, assim, era uma coisa meio que você pode dizer que era uma coisa boa. Dentro do comparativo mundial, eu tenho consciência que as pessoas, quando desencarnam alguém, elas não têm mais lembrança, não tem mais contato, não vê mais, não lembra mais. Mas aos poucos me mantia numa determinada plenitude, mas ainda não tinha despertado. Essas idas e vindas de ver minha mãe, eu fui melhorando o sentimento de distância, lógico, afinal. E eu fui trocando. Isso aconteceu muito devagarzinho, naturalmente. Eu fui trocando a saudade que eu tinha do conhecimento do que era mãe. Sei lá, cara, tá aqui alguém que te esmaga, aperta, cheira, e é bom. Alguém que você ouve a voz, o tim, é tudo, aquelas coisas que a gente sente fisicamente. Eu fui trocando, e aos poucos, mas eu nem fui percebendo isso. De repente, eu comecei a ver, aconteceu há 6 meses, acontece mais ou menos esse prazo, e aquilo foi tirando um tipo diferente. Eu continuava com uma saudade, de vez em quando vinha uma sensação mais visceral. Poxa, mãe, queria que você tal. Poxa, mãe, você não vai ver isso. Poxa, não sei o quê. Mas eu percebi que aos poucos eu parei de sofrer. Mas foi muito aos poucos. Era uma distância que eu fui entendendo muito devagar. E a coisa foi aumentando, expandindo. Nessas idas e vindas, eu comecei a parar de sofrer pela saudade. Eu não existia mais, não existe. Eu não sinto saudade da minha mãe. É como se, assim, a plenitude da consciência, eu percebi que ela está viva. Mas não é uma coisa que eu li no livro, não é uma coisa que eu acredito, não é uma coisa que... Não. Além da própria direta lucidez da percepção, eu não precisava sofrer, era uma distância temporária. Eu podia, e acontecia, ficar aguardando alguns encontros bem mais calmos, e a pessoa normalmente, a gente fica calmo, melhora bastante. É um negócio que, aos poucos, eu comecei a sentir uma coisa, mas não estava muito lúcido quanto. Não percebi. Eu não sei como, mas eu comecei a sentir minha mãe comigo o tempo todo. Por causa desta conexão que eu tive, trocando o físico pelo espiritual, que demorou uns 4 anos para começar, 3 anos, 4 anos. Minha mãe, de 2018, cara, 2019. Então, a coisa demorou um pouco para eu sentar, para eu entender o que era isso. E nisso eu comecei a sentir ela presente em mim. Só que eu não tinha lucidez direta, eu não sabia explicar o que era aquilo. Eu ia chegar, eu sentia ela em mim e ainda não tinha clicado para várias coisas. Eu não tinha percebido o que era aquilo, eu não tinha percebido que, não lucidamente, a gente só tinha o conceito espiritual, nós estamos todos conectados. Isso é muito bonito, mas ele não é lógico. E esse vídeo de hoje eu vou trazer lógica, por incrível que pareça, de uma coisa absolutamente intocável, difícil. Eu não tinha acordado, eu só sabia que me preenchia, não sentia saudade mais, eu não sentia mais distância, pois não existia vazio, não existia, estava ali, o tempo todo, e está aqui agora, enquanto eu falo isso, comigo agora aqui. Isso é uma coisa, cara, que é simples, mas profunda, devido à lógica da simplicidade desse assunto. Às vezes nós olhamos tão longe e complica tanto, estamos tão agoniados que a gente não consegue ver o simples copo em pé em cima da mesa. Estava ali o tempo todo, você não percebeu. Diferente do que buscamos, tinha uma parte nossa, mais próxima, que a gente... Isso é um paradoxo. O corpo é um paradoxo. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui agora. O corpo é o negócio. É aqui que mora o pulo do gato astral.
aqui. Presta atenção nisso. Isso é massa. Ele é a representação, a apresentação do quem somos e de quem conhecemos. Tudo que você conhece, a Carita tá ali. Sinto o cheiro do cabelinho dela aqui, daqui. Tá ali. A representação visceral, compreensível da minha consciência como ser encarnado, inconsciente, ignorante, é somente isto e mais nada além disso. Esse é o conhecimento que eu tenho da Carita. Este é um conhecimento interessante. Por isso que ele é um paralelo. Ele é a manifestação temporária, visual, presencial de tudo que eu conheço da Carita. Mas tem um detalhe. É temporário. Porque ele muda, ele envelhece, ele adoece, ele emagrece, nós morremos, nós sumimos. Cadê? Não está mais aqui. O corpo é uma coisa e a gente sente falta dele, mas não é dele que a gente sente falta, e é isso que me fez pensar. O pulo do gato astral é que eu fiz um exercício outro dia muito interessante. Eu sempre fazia, mas eu não tinha me ligado. Eu simplesmente comecei a colocar a personalidade da minha mãe ou de qualquer outro ser dentro dos outros e eu percebia que eu começava a amar o corpo dessas pessoas imediatamente. Eu queria nem saber quem é. Queria que você fizesse esse exercício, cara. Pense em alguém que você gosta. Aí, de repente, você vai no local, você olha e é aquela pessoa que está ali dentro. Na hora, você passa a amar o corpo da pessoa, porque o corpo ele é só a apresentação. Ele é a representação visual. Só que a gente, na nossa inconsciência, faz uma atribuição direta sobre eu gosto deste corpo. Você nunca gostou do corpo. Nunca. Você gosta do que está dentro dele. O corpo ele é vazio. Inclusive, ele pode ser um vazio pior ainda, porque pode ter um ser que você não gosta ali dentro. Que a gente não tem ainda a condição de gostar de qualquer ser. Ou seja, não é o corpo, é a presença, nunca foi o corpo. A sua mãe não é seu corpo, é o que ela representa. Ao lhe conhecer, ao estar com você, a ter uma história junto, a ter pego você pequenininho, levado você até onde você levou. O exemplo, os seres que você viveu junto, os seus filhos. E quando a gente entende isso, não é fácil, uma chave vira, faz assim. Vou até virar para cá. Gostou? Defeito especial? Foi bom. Uma chave vira. E fui virando ela. Até mesmo sem que eu percebesse, eu percebi que nós somos presentes, independente da presença física. Eu não estou falando nós, minha mãe. Eu também sou presente. Apesar de estar encarnado, eu não estou limitado à mesma presença que eu sinto dos seres em mim. Eu percebi que isso é a parte mais difícil. Essa percepção ela vai crescendo. Porque uma coisa é você sentir a presença de Deus. Eu sinto, porque é invisível, sei lá. Eu sinto a presença dos mentores. Eu sinto a presença de um caboclo. Mas você parou para pensar, e a sua presença? Ela está só aqui? Isolada, aguardando alguém chegar? Aqui está o tema de hoje. Além da forma como estamos conectados. A presença de Tonita, é de Anitta, mas agora de Tonhão, a sua, ela é livre. E ela sempre foi livre, mas ela tem uma limitação: o egoísmo, a falta de empatia. Quanto mais egoísta você é, mais você fica. Quanto mais verdadeira uma mãe, ela é presente porque ela ama. A mãe é um entendimento sobre o amor onipresente. Ou tem direção no sentido de um ou para o outro. Ela, normalmente, a figura da mãe, ela ama indistintivamente. Então, essa é uma figura interessante que faz com que você sinta a presença de Deus. Na verdade, a sua presença é sentida, se você souber entender isso, lá no plano astral, pela mesma sensação, só que lá é mais forte. Lá é mais forte. Lá é muito. Um ser, ele sente... Eu tenho certeza que minha mãe me falava isso em vida e eu não entendia. Eu morava em Recife e ia uma vez por ano ver minha mãe. Isso nos 12 anos, mais ou menos, que eu fiquei em Recife até ela desencarnar. Fui ver ela 12 vezes, mais ou menos. Ela sempre falou, nunca deixei de sentir você aqui. Você sempre esteve aqui. Todos os dias eu sinto você aqui. Ela falava isso para mim. E eu não entendia que eu já tinha, por causa da empatia, da preocupação, da verdadeira forma de conexão com a família canceriana. Um minutinho que eu vou aqui chorar.
Fora essa parte aí, né? Lúdica, não sei mais alguém. Eu estava sempre lá. Só que eu não estava lá porque eu estava lá. Porque eu estava mesmo energeticamente lá. Eu era presente. E tinha uma coisa interessante, é que ela sentia, mas não precisa que uma pessoa sinta para que você ainda assim esteja lá. Então tem alguém que você não fala há um tempo, tem alguém que você desencarnou e está no plano astral, saiba que, mesmo que essa pessoa não saiba, a prece, por exemplo, é uma forma de estar presente. Só que é uma forma que você entendeu que ela só acontece naquela hora. Você faz uma prece, teoricamente você espera que venha um ser aqui, pegue a sua prece, a sua presença e leve até lá. Mas isso não está acontecendo pelo céu. Isso está acontecendo por você mesmo e não só na hora da prece. Essa sensação, ela está acompanhando pelo amor e pela sincera empatia que você tem pela pessoa, ou pelas pessoas, ou pelos seres que já não estão aqui, a sua presença. Ela vai estar lá. E ela vai estar lá de um jeito que a pessoa não sente, mas não tem o vazio da sua... Ela está lá. E uma coisa que você fala, eu não sinto Deus, ele sempre esteve aqui. E um dia a gente vai entender isso. Como a presença dos mentores sempre esteve... Não estou falando de Deus agora somente, mas dos amigos espirituais estão aqui, aqui, aqui. Se ele sai, o vazio é quase que você não entende o que acontece, porque você não sabe a presença. A única coisa que você sabe é uma sensação gostosa, mas você não sabe por quê. Pode até não estar perfeito, mas tenha certeza que a presença dos seus amigos espirituais estão aqui, está aqui agora com você. A presença de Deus está aqui agora. Só que é tão presente, você se acostuma. Como uma temperatura morna que você já não sente mais, como um cheiro de comida ou um cheiro gostoso que você tem ou que está acontecendo que você já não sente, está aqui. Sempre esteve. Assim como você estava lá. Eu também estou presente. E eu sei que eu estou presente onde ela está agora. Ela não precisa vir aqui. Olha, minha mãe veio me visitar. Isto é uma coisa que não precisa ser feito. Isto é, para falar de forma infantil, imbigo, viu, Humberto? O imbigo da gente, necessitado de falar, mãe, morder. Você não precisa disso. A partir de hoje, o nome de Humberto é Humberto. Não é mais Humberto. Não precisa disso. Ela sempre esteve. E a presença física, na verdade, ela limita a presença espiritual e faz todo o sentido. Porque se você foca uma coisa que existe em uma coisa que é temporária, quer dizer, a Carita está ali. Aquela é a manifestação visual, a confirmação de que eu estou aprendendo a ter visualmente a sensação, também física, de que ela está aí. Eu estou aprendendo isso. É por isso, e eu tenho certeza, que a gente morre. A morte... Peraí. Vem cá, devagar. A morte nada mais é que um ensaio para aprendermos que a presença ela não é esta que a gente está vendo. Essa aqui é um entendimento grosseiro da presença. A presença, ela não a presença só precisa de proximidade para os seres em aprendizado, para quem está sofrendo, para quem tem karma, para quem está em baixa consciência ainda, para bebê. Sabe o bebê que precisa da mamadeira? É a gente que precisa da presença física. Essa é a forma e única forma, por isso existe a presença. Por isso que a gente morre e por isso que dói e tem que doer a morte, porque a gente tem que sentir tão fortemente a dor que em algum momento desperta esse clique aqui, ó. Eu consigo sentir você. Eu sei, agora eu estou entendendo o que querem me ensinar com isso. E essa é a linda conexão que a gente tem. É essa aqui. Aí está a sensação e aqui vão trechos. Que bonitinho é essa informação que muda de uma vez por todas tudo que a gente já viu até hoje. Tudo que você pensou. A saudade nada mais é, vou ser filosófico aqui, do que o seu umbigo sofrendo pelo não entendimento da verdadeira presença. Então você sofre porque você sente a necessidade, por não entender direito o que é a presença, de pegar em alguma coisa e falar, eu sinto você agora.
Mas você não precisa disso. Você vai sentir verdadeiramente no momento que você desconectar daquilo que não é físico. O físico é tudo que a presença não é. O físico só é mais ou menos a manifestação de entendimento do beabá da presença. E assim demonstra como estamos conectados. E aqui começamos pegando trechos para embasar o que a gente está falando. Lentamente, vagarosamente, descobrimos que estamos presentes uns nos outros. Não pelo corpo, mas pela essência. A saudade se dissipa quando compreendemos que a separação é apenas uma ilusão criada pelos nossos sentidos limitados. Somos como ondas no mesmo oceano, separados na forma, unidos na essência. O milagre da presença. De Thich Nhat Hanh. A verdadeira presença transcende o toque físico. Isso não quer dizer que a gente não tenha necessidade, já que estamos no físico, de ter o toque físico por o tempo em que fisicamente vivemos. Mas a gente precisa, enquanto no físico, enquanto na necessidade, começar a entender isso para ter um desvínculo paulatino, mas sem tanto sofrimento. E aí que vem a projeção astral, vem todo o resto. Quando esses que a gente começa a entender, até a clarividência melhora, até a projeção astral, porque você entende o conceito verdadeiro do que é isso. Ele fala, é sentir o outro em seu coração e sua alma. Quando amamos verdadeiramente, as barreiras do tempo e do espaço se dissolvem e permanecemos conectados além da compreensão racional. Nossos corpos são apenas veículos temporários e nossa essência é eterna. Isso aqui é o que a gente ouve sempre. Isso aqui está no livro Além do Visível, do Eckhart Tolle. Está aqui. Mas ainda assim, é o conceito, claro, mastigado. Eu mastiguei o conceito aqui. Eu peguei aquilo que é tão tangível, tão bonito em palavras e falei, nós temos que sentir assim. Como? Começa, cara, a sentir a verdadeira presença do ser que você verdadeiramente ama, e não é físico, esqueça a presença. A físico é uma ilusão. O físico é tão ilusão como aquele conceito de você gostar muito de sua casa na infância, sabe aquele lugar que você morava na infância? Vá lá para você ver. Agora, vá lá olhar se você consegue achar a sensação, as pessoas que lá estavam. Aquilo nunca mais vai existir, porque ali não estão mais aquilo que a gente entendia como presença, elas foram embora. Então, existe somente um vazio da casca física. Às vezes a casa está lá, às vezes o terreno está lá, às vezes as árvores estão lá, mas a energia não é mais a mesma. Por quê? Porque é vazio. Você não vivia a coisa, você vivia as presenças. Só que as presenças se vão e a gente não entende como fazer para que aquilo retorne. E é muito difícil. Como que eu faço para sentir? Está aqui o tempo inteiro. Esse é o pulo do gato astral. Está com a gente aqui agora. E quando você percebe isso, a gente... Cara, é um mágico. Preenche na hora, passa, e você vai ver. Eu estou mastigando para você, ruminando de um jeito tão simples. Eu só quero que você faça. Essa aula não é fácil, porque é preciso. É que as explicações são tão intangíveis, são tão. Que fica difícil. Eu estou lendo as explicações aqui, vocês estão vendo. Que fica difícil. É só você feche os olhos e sinta a presença gostosa, verdadeira daquele ser que você ama e ama você. Lembre, presença é uma questão de ética e respeito. Você vai, de fato, amar. O amor, ele é limpo, ele é livre, ele não invade, ele não é antiético. Ele simplesmente chega. E quando ele chega, ele só faz o bem. Por isso que só empaticamente você consegue fazer isso. Se você não sentir empatia, vai ser mais difícil. Tá? Empatia, eu amo verdadeiramente. A presença dessas pessoas, desses seres, a presença desses seres são tão incríveis que eu só quero estar lá ao lado deles. Eu quero fazer parte, que eles se sintam bem com a minha presença. Só de você fazer isso. Feche os olhos e faz isso. Você vai ver que imediatamente uma coisa aquece o coração. E o mais legal é que isso pode ser treinado cada dia. Isso vai elevando, você vai melhorando. É incrível. E não faz mais diferença, o espaço simplesmente passa a não existir só para quem sofre. Só para quem ainda está apenas apegado ao ponto, um ponto. Você está apegado a um ponto, você não consegue sentir o resto. Continuando. Descobri que posso estar em qualquer lugar onde meu amor se dirige. É como se a consciência viajasse nas asas da intenção pura. Não é o corpo que nos conecta, mas a consciência amorosa que nos habita.
O corpo é apenas um vaso, enquanto somos o conteúdo verdadeiro, a arte de ser eterno de Michael Newton. Quando lamentamos a perda de alguém, muitas vezes é a ausência física que nos aflige. No entanto, ao silenciar a mente e abrir o coração, percebemos que aqueles que amamos nunca estão verdadeiramente ausentes. Estão presentes em uma dimensão que nossos olhos... Esse texto, ele é bom, mas é ruim. Ele começou bem. Olha essa parte aqui. Ele criou a distância. Estão presentes em uma dimensão que nossos olhos não alcançam, mas nosso coração reconhece. Quando fala dimensão, Pai nosso que está no céu, poxa, está lá em cima. Não está. É aqui. É aqui. É muito importante isso. Porque o conceito que a gente tem é de extrema distância. Está muito, não está longe. Está longe do nosso coração pontual, querendo sentir a mordida carnótica. É isso que você quer. Sentiu? É isso. Voltando. O paradoxo do corpo é profundo. É o mais íntimo que possuímos, mas é quem não somos. É tanto o nosso templo quanto nossa prisão temporária. Quando transcendemos a identificação com o corpo, descobrimos que nossa presença vai muito além da forma física e podemos estar verdadeiramente presentes, onde nosso amor se deriva do corpo sagrado de Dipachupra. Amar sem esperar retorno, falou Chico Xavier, é a chave para a verdadeira presença. Por quê? Você é a empatia verdadeira. Eu não tô... O que você faz aqui? Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu não estou aqui porque eu quero alguma coisa. Isso faz toda a diferença na minha presença, porque minha presença não consegue voar se eu estou preso no meu próprio interesse, eu fico no mesmo ponto. Na verdade, é incrivelmente um contrassenso sobre isso, sobre o amor. Quando perguntamos como posso servir, em vez de como posso obter, nosso amor, nosso ser se expande, além das limitações do corpo físico, e você sai de você mesmo. Fala, cara, essa é a essência da onipresença, que todos podemos experimentar, está com a gente agora. É tão simples e complexo. Por quê? Simples, não sim, é complexo porque está aqui o tempo todo. E eu não consigo pegar, porque não é pegável. Mas está aqui, incrível isso, eu não consigo perceber. Está presente através do amor incondicional, ser visto como caminho de Randaz. A saudade é uma ilusão nascida da crença que estamos separados. Quando despertamos para a realidade que somos consciência além da forma, compreendemos que nunca estamos verdadeiramente distantes daqueles que amamos. O corpo pode estar ausente, mas a essência permanece eternamente presente. Perceba que, além da saudade de Elizabeth Kubler, perceba que as explicações são bonitas, mas elas são difíceis. Você fica assim, é mesmo. Eu devo estar conectado com alguém em algum lugar. Não dá para... Eu sou muito sutis. A gente precisa de uma coisa mais abraçada. Aí vai aqui, cara, um monte de coisa bacana. Eu peguei aqui, tem várias outras coisas aqui. Como são mensagens, tá? Também bonitinhas, eu vou pegar aqui uma parte que eu achei interessante para a parte de pesquisa. Busca pela força secreta do universo. Um livro que existe aqui, que a Liane Matagat fez. Ela fez um campo de ponto zero, um campo de energia quântica que conecta todas as coisas do universo. Foi uma pesquisa que ela fez lá. A autora documenta meticulosamente experimentos científicos que demonstram como a consciência humana pode influenciar a matéria e eventos à distância. A Beck Taggart, ela explora que esse campo funciona como uma espécie de internet cósmica, ela chamou assim, que permite transmissão instantânea de informação e intenção independente da distância. Ela apresenta evidências, inclusive empíricas, segundo ela, que a nossa consciência pode ir para além das limitações de que está aqui, explica fenômenos distantes. Espera que eu vou até pegar um negócio aqui para ler para vocês. Olha isso. O experimento de tecido... Olha, isso eu estou falando físico. Agora, cara, isso que eu estou falando aqui é físico agora, tá? A gente está flutuante aqui, é bonito. Vamos pegar. Vamos fazer o quê, Saulo? Esmagar. Um dos experimentos mais extraordinários que demonstrou nossa interconexão além das limitações somente física, com o físico, foi conduzido pelo pesquisador Clive Baxter e posteriormente expandido em colaboração com a HeartMath Institute. É um experimento frequentemente chamado experimento da conectividade celular à distância.
fornece evidência convincente, Carita Calderon, da conexão não local entre células de mesmo indivíduo. Experimento foi feito assim: células da mucosa bucal. Cara, isso aqui. Células epiteliais, coletadas de voluntários e colocadas numa solução nutritiva para mantê-las vivas. Pay attention. Amostras de células eram conectadas a equipamentos sensíveis que podiam detectar mudanças sutis na atividade elétrica. Dessas sabe que as células elas são conectadas, elas respondem uma à outra. Através dos vários aspectos. A gente entende que é pelos íons, enfim, a gente entende que é assim. As amostras celulares eram isoladas em laboratórios especialmente blindados para eliminar qualquer possibilidade de comunicação eletromagnética convencional. Até isso. O doador da célula era levado para outro local, às vezes a quilômetros de distância. Em alguns casos, até mesmo em outros países. Em momentos aleatórios, o doador era exposto a estímulos emocionais intensos, como assistir cenas de filme provocadoras de emoções fortes. Eu estou falando de físico, pai velho. Eu não estou falando de nada além disso. Os pesquisadores monitoravam simultaneamente as respostas elétricas de células isoladas e estados emocionais do doador. Resultado: as células isoladas mostravam pico de atividade elétrica que coincidiam precisamente com os momentos em que o doador experimentava emoções intensas. Mesmo estando a grande distância, eu quero que você, moda foca de papai, mãe da foca e filho da foca, me explique isso aqui. Como pode ser possível? Se as nossas células estão conectadas de forma a ter, enquanto você vive, uma interconexão, você concorda que a sua célula levou um pouco da sua energia pessoal, vital também para lá? Não se sabe como que está conectado. Detalhe, eles não sabem dizer. O notável é que as respostas eram instantâneas, não havia atraso de tempo, seria esperado alguma forma de comunicação eletromagnética, mas não era eletromagnética, que o campo estava blindado, estava distante. A blindagem não teve efeito sobre esses resultados, eliminando explicações convencionais baseadas em onda de rádio ou outros sinais conhecidos. A distância entre o doador e as células não diminuía a intensidade da resposta e não importava o que você fizesse, a resposta acontecia exatamente como se a célula estivesse ao lado da outra. O estudo internacional HEART-MATCH é uma versão particular e mais rigorosa desse teste ainda. Em uma ocasião que foi documentado, células dos participantes foram levadas no laboratório da Califórnia para um laboratório de Londres a mais de 8.000 quilômetros de distância. O doador forneceu na Califórnia suas células e foram monitoradas em tempo real em Londres. Quando o doador foi exposto a estímulos emocionais intensos em momentos aleatórios, determinados por um gerador de números aleatórios, para eliminar qualquer possibilidade de sincronização ou bagunça dos pesquisadores, viés, suas células em Londres responderam instantaneamente com mudanças significativas de atividade elétrica. Na hora, pá, pupo, respondia. O experimento foi repetido múltiplas vezes com diferentes distâncias, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Sugere que as células do nosso corpo mantêm uma conexão no local, não sabe, nem sabe receptor, não conseguiram achar receptor, não conseguiram encontrar por quê, não conseguiram, porque até então a gente entende que essa, quando você dá uma ação aqui, vem do cérebro para cá, ele joga um neurotransmissor que ativa uma determinada coisa, que desce pelo sistema nervoso, que usa os eletroíons para poder fazer comunicação entre uma e outra. Inclusive, subentende-se que o próprio sistema do nosso neuronal funciona assim. Que loucura é essa? Agora eu pergunto para vocês aqui. Tem um monte de cara aqui. Isso aqui você pode olhar, tá? É bom até olhar isso aqui. Tem um monte de coisa. Como isso aqui está acontecendo em nível físico, significa que nós somos assim. Muito mais do que isso. Isso aqui é um teste aleatório, não explicável, não entendível, ninguém sabe como é que funciona ainda. Está se estudo, está tentando entender de onde vem o receptor, como que isso acontece, em que espaço e tempo acontece, por que que acontece, por que que não é uma reação naturalmente física, não se sabe ainda. Não tem noção disso. Então, a gente está conectado por formas que a gente não entende. Existe uma ideia de interconexão, aí vem outra física, que aí é uma tentativa de entendimento, que nós estamos conectados fisicamente.
Por isso que nós nos sentimos mal quando outras pessoas também se sentem. Porque parece que existe, além das questões... Porque nosso corpo físico, ele responde a quem nós somos, ele é construído ao que nós, de fato, ou pelo menos quem também somos, ao corpo astral, ao corpo energético, à consciência. Então, ele simplesmente responde, ele tem um processo meio que automático, ele foi construído até, se parar para pensar, o DNA já existia. O corpo físico, na sua evolução, ele vai respondendo, ele simplesmente vai respondendo. A tendência é ele cada vez respondendo mais. Por isso que nós estamos ficando mais sensíveis, mais perceptivos, mesmo com algumas dificuldades ou outras existentes, fruto da nossa forma como estamos vivendo socialmente, um monte de gente junta, divisão de classe, está dando bem de algumas violências que estão tendo por aí. Nós estamos no processo de avanço. Não é mais a mesma coisa. Existe alguma coisa acontecendo nesse sentido, e essa sincronicidade está aqui. Isso eu venho trazer, isso tudo, a ideia de que também estamos conectados a seres aqui agora. Só que sofrido demais, o que você faz? A atenção fica mais para você. O que acontece com o corpo que sofre? Libera mais neurotransmissores, que libera mais hormônios, foca mais nele, não consegue, o coração trabalha mais para ele, o cérebro trabalha mais para ele, todo o sistema fica liberando mais hormônios, a homeostase, os eixos se desarmonizam para ele, tudo é para ele. Quanto mais calmo você fica, mais o seu corpo se acalma e mais você não trabalha só para você. Então você consegue... A empatia é o ato de que eu não estando muito... Empatia também é o ato de não viver extremo desarmonia, não viver desequilibrado, não viver reclamando, porque você está com tanta empatia que você não percebe que seu mundo é o pior de todos. Você olha para fora também. Quando você olha para fora, você se conecta. Ao se conectar, você passa a conseguir finalmente ter espaço para sentir as coisas não tão importantes que estão acontecendo. O que acontece com o corpo doente? Uma célula doente, o que é uma célula em estado de mutação, ela puxa todos os recursos para ela. E o resto morre, porque só importa ela. Ela copia, ela destrói o corpo. A mesma coisa. Você destrói a questão da sua própria percepção e não consegue olhar o que está fora. Então, você vive só para você. Então, você não tem como fazer isso que nós estamos falando hoje. Até a conexão continua. A sua mãe está com você. Deus está com você. Os mentores estão com você. Mas você não sente. Porque vocês têm muito de si mesmo. Quanto mais você tem de você, mais urgente é o corpo trabalhando para você, o sistema vomita. Você não consegue sair, você está preso. Se você não sai, você não vê, você não sente. Para sentir, é preciso começar a olhar para fora, como se vê que existe outras pessoas ali. Olha, eu estou sofrendo, mas aquele ali também está. Olha, está difícil, mas como está difícil para aquele ser ali? Cara, eu vou até agradecer, viu? Para ver se eu saio um pouquinho da minha aqui, que não tá fácil, mas eu vou lhe dar uma força para aquele ser, que para ele tá pior. Já começa da empatia. Você começa a despertar de vez, a perceber. Com o tempo você para até de sofrer, você passa a cuidar mais de você naturalmente, porque você passa a cuidar dos outros. O sistema volta e reúma você. Muito interessante, como Mônica, obrigado pelo carinho, tá? Como tudo está conectado. E é assim que você vai ver a linda forma que estamos conectados. Eu sinto tudo. Agora, interessante, existe uma evolução nisso. A primeira evolução é a saída... Vou vir para cá, para essa câmera um pouco. A primeira evolução é a saída do processo de sofrimento, a saída dele. Quando você para de sofrer muito em relação a si mesmo, você começou a olhar para fora. Quando você começou a olhar para fora, você começou a sentir um pouco quem estava do lado, um pouco quem estava ali, você começou a ter uma atenção mais forte. Aí você começa a amar mesmo. Um pouquinho mais, assim. Então você já começa a sentir vontade de fazer bem-estar a uma pessoa à distância, você começa a sentir sua mãe, começa a sentir tal. Esse negócio ele vai chegando em níveis que não dá para entender o tão distante que você consegue chegar. Quando com essa abertura consciencial. Até que você alcança finalmente o que a gente chama de onipresença, que a gente está muito distante. A onisciência, a onipresença, que é um ser que ele está tão expandido, é tudo tão... que ele simplesmente está lá. E ele sabe que está, sabe quem não percebe que está, ele continua estando lá amando. A outra pessoa às vezes está sofrida, reclamando, não percebe, está cega, mas não importa. O amor é tão bonitinho que você simplesmente está lá. Olha, quer saber? Eu não posso fazer. Essa é a verdadeira prece, a prece mais linda que existe. É aquela que você expande constantemente a sua própria faixa. Você não faz uma prece e manda, porque não precisa.
a sua própria intenção é uma prece viva, em nome da própria lei universal de mega conexão. Isso vai expandindo em níveis que não dá mais para você. Nesse momento, perceba que você está conectado a um ser que você ama, mas aí o que vai acontecer? A verdadeira empatia é quando você ainda expande mais, a ponto de você conseguir nessa expansão. Isso a gente não vai alcançar aqui, tá? Seres raríssimos, mas é importante falar. Eu começo a sentir aquele ser mesmo não tendo nenhuma convivência com ele. Mas só que a empatia é tanta que eu consigo ver o que ele vive. E eu sinto por ele o que ele vive. Eu não sinto mal, eu sinto verdadeiramente. Olha, aquele cara, ele desde pequeno que está assim, olha, ele está todo dia acordando, ele vai no lugar. Eu vejo o que ele está sentindo. E quando isso acontece, eu expandi o meu verdadeiro amor por seres além do meu repertório limitado, daqueles que eu entendia e convivia, e tive experiências e sabia existir, e com isso os amava. Porque eu consegui viver, eu consegui saber a existência deles. A partir de agora eu sei a existência de outros. Porque a minha expansão foi tamanha, que chegou um momento que é tão bonitinho, ela é tão pura, ela é tão não invasiva, ela é tão ética, é tão cosmoética, que ela chega perto, ela abraça. Quando ela abraça, ela lê a vida da pessoa todinha. E você passa a fazer parte da vida de uma ser que você nunca viveu. Porque vê que interessante, nós amamos aquilo que vivemos juntos. Por exemplo, claro que vai além disso, mas eu convivo com a Kari, tá? Então, nós temos uma lembrança. Lembra aquele dia? Olha, lembra os meninos quando era pequeno? Olha, a Cacau era pequenininha. Aí você pega a Cacau que tá aqui dormindo, bonitinha, vem cá. Desculpa, mamãe. Ela fala, eu conheço a Cacauzinha desde que ela era pequenininha. Vocês também. Então, o que acontece com a gente? A gente ama. Né, Cacau? Minha bichinha. A gente aprendeu a amar, Cacau. Né? Mas o que acontece? Existem outros seres por aí, além da Cacau, que também são amáveis. Que tem outros tão legais e tão bonitinhos que você só precisa expandir um pouco a consciência para você ver que ele também é legal. Mas não é só estou falando de um bichinho. Ela estava quieta. Não comeu cocô não, né, mamãe? A gente vai aprendendo a amar outro ser, né, Cacau? Não? É. Vai lá deitar, vai, desculpa. Ela é um exemplo de um ser que eu conheço e gosto. Mas existem outros cachorrinhos que são... O seu cachorrinho eu não conheço. Eu tenho certeza que ele é amável. E é incrível. E é até mais fácil eu gostar do seu cachorrinho do que eu gostar de uma pessoa. Aliás, normalmente pessoa a gente quer que se lasque. Pessoa, eu quero que se lasque todo. Eu não conheço, tá doido? Eu tenho até raiva de gente. Esses somos nós. Não vem pra cá mentir, não. Aí vem um mentiroso. Eu amo muito o ser humano. A coisa que eu mais amo no mundo é o ser humano. Tá bom, Jesus Cristo. No momento, nós temos raiva de gente. Não é porque a gente não tem raiva dos nossos parentes, que mesmo às vezes sendo alma cebosa, sendo gente nervosa, a gente ainda ama eles porque tem o que fazer. Mas isso é verdade. Vai expandindo mais, é bonitinho, né? Bom, eu vou abrir para pergunta, porque o tema é esse. E morreu Maria Preá aqui. A linda conexão que estamos, o quanto nós temos que avançar ainda. Mônica, muito obrigado.